A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. O seu Deus o protegeu.
quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar início ao nosso culto desta terça-feira e nós queremos iniciar este culto fazendo uma oração ao Senhor. E te convidamos para acompanhar conosco esta oração, estar em comunhão com o Senhor, para participar conosco deste culto. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Queremos glorificar o Teu nome pela Tua presença e pedimos, Senhor Deus, que Tu nos aceites diante de Ti, dando-nos acesso à Tua presença. Dá-nos comunhão com o Senhor, nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora queremos te convidar para cantar um louvor ao Senhor. Nós estaremos entoando este louvor e após este louvor nós iremos entrar com o grupo dos pastores que irão transmitir o nosso assunto de hoje neste culto, onde haverá a abordagem sobre o Conversas Bíblicas. Vamos então cantar louvando ao nosso Deus. Quando buscamos a Ti, Senhor, e com fé pedimos Teu perdão, confessamos nossos pecados e com Teu sangue nos purificar. Renova nossa comunhão, renova a fé em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas cada vez mais os céus se abrem e com poder os anjos trazem respostas do Senhor. Glorificamos ao nosso Deus que está vivo e reina entre nós. renova nossa comunhão, renova a fé Em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas cada vez mais no Teu Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco através do canal 126 ou no canal 50 da Sky, ou aqueles irmãos também que estão nos acompanhando pelo YouTube, a todos a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje com mais um Conversas Bíblicas, trazendo aqui mais dois companheiros, pastor Gilson Souza, Amém. Paz do Senhor. conselheiro, responsável aí pelas experiências aí da nossa viagem à Turquia, muita coisa boa para ser dito aqui sobre as 7 cartas. E o pastor Alexandre Gueiros, todo mundo conhece, vice-presidente da nossa igreja. A todos a paz do Senhor. O nosso assunto hoje, nós vamos falar sobre o culto, a importância do culto para a igreja, o tipo de culto, como é que é o culto, o que significa o culto para a igreja, para o membro da igreja. Eu vou começar com o pastor Gilson. Muito bem, pastor Amadeu. É importante nós observarmos, quando nós falamos sobre culto, né? A preocupação dos apóstolos ao escrever para as igrejas, orientando sobre culto. O que é o culto? Então, Paulo, por exemplo, ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26, falando sobre o culto que os irmãos iriam realizar. Ele diz assim, no texto, né?
1 Coríntios capítulo 14, verso 26. A Bíblia diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, Paulo está falando a respeito do momento em que a igreja se reúne, quando vos ajuntais, ou seja, quando vos congregais, quando vos reunis. Então, a reunião, o culto é uma reunião, é um momento solene, um momento especial, e que nós vamos discorrer sobre esse assunto aqui, para que você possa sentir de perto o que representa realmente o culto a Deus e a sua participação, oferecendo o seu culto também a Deus. Pastor, ainda pegando uma linha disso aí, pastor Gilson, essa colocação de Paulo descreve muito bem o culto, né? E é o culto com a participação da igreja, porque na comunhão da igreja... Cada um de vós tem, né? Então... No culto, né? Porque é um assunto, viu, pastor Alexandre? Eu vou passar aqui a palavra para o pastor Alexandre. Nós estamos conversando muito hoje com as nossas igrejas. É claro que nós estamos nos adaptando a isso também. Sobre o culto presencial, Alexandre. E esse culto, o culto presencial e o culto que nós fomos levados a ter no YouTube naquele período da pandemia que ainda nós temos hoje. Há uma diferença, não é, Alexandre, sobre isso? O que você... Certamente. Nós todos sabemos que os cultos que passamos a realizar através do YouTube e que depois passaram a ser transmitidos pela televisão também, eles tinham inicialmente o objetivo de atender a necessidade de participar de um culto daqueles que não puderam, por qualquer motivo, estar presentes na igreja, por razões de saúde, por razões de trabalho, chegavam muito tarde de seus empregos, não havia tempo de chegar até a igreja para participar do culto presencial. Essas pessoas então tinham essa alternativa. E quando, logo a seguir, as igrejas foram fechadas em razão da pandemia, o culto passou a servir também a todos os demais membros, a toda a igreja, que não deixou de receber a palavra que o Senhor tinha para a sua edificação, não deixou de, através desses meios modernos que a tecnologia nos presenteou, todos puderam então participar de um culto conjunto, ainda que cada um na sua própria casa. Essa foi a origem. Mas nós sabemos que o culto presencial, ele oferece mais do que um culto por YouTube. No culto presencial, nós temos dons espirituais que se dirigem também aos membros da igreja. Sabemos que os dons que o Senhor concede no culto profético não são somente para os visitantes, mas também para a igreja. Após um culto presencial, nós temos o atendimento. Nesse atendimento, nós recebemos oração por necessidades particulares que temos. Isso já não é possível num culto através do YouTube. Essas seriam as minhas observações iniciais. Voltando, Gilson, isso que o Alexandre está falando, agora vamos voltar ao culto presencial, porque isso aí é culto presencial. Perfeito, aqui é um culto presencial. Agora, o que é notável é que no culto presencial, o irmão, a irmã, quem está no culto, ele tem a oportunidade de ver e ouvir determinadas situações ali que trazem comunhão e que naturalmente num culto, através de um sistema de comunicação, seja o YouTube, seja a TV, ele não tem essa oportunidade. É diferente isso. Quando a gente está lá dentro da igreja, presencialmente, e aí nós podemos ver o irmão que está do lado, que se quebrantou durante a mensagem, ou durante um louvor, ou no momento em que a igreja ali está sendo dirigida por um sistema de culto em que o Espírito Santo está presente, há quebrantamentos, há momentos assim especiais, não um barulho, mas há aquele momento naturalmente de comunhão. Isso naturalmente dentro de uma caixinha, como a gente usa dizer, né? Ali numa transmissão por uma TV,
ou por um celular ou coisa assim, você não tem a mesma oportunidade. E o que é notável também é que nós temos várias pessoas que tomaram conhecimento do nosso culto inicialmente através do sistema que nós apresentamos, o YouTube, a TV. E o que despertou neles de imediato foi o desejo de estar presentes. E há muitos deles que chegaram na igreja presencialmente e olha, eu vim aqui assistir um culto presencial com vocês porque eu tenho assistido sempre pelo YouTube, mas senti o desejo de estar aqui junto com vocês. Essas pessoas passaram então a frequentar os cultos agora presencialmente por causa disso, porque eles começaram a sentir a diferença entre uma coisa e a outra. Isso foi muito, muito positivo. Ainda dentro disso aí, Gilson, sem criticar ninguém, a gente não cabe a isso, mas a operação do Espírito Santo no culto é exatamente isso aí. Porque às vezes a gente pensa que alguma coisa assim de aparência faz com que seja a bênção do culto. E o culto presencial, o Paulo chama atenção aí, para o culto presencial é com a manifestação do Espírito Santo dessa forma. Entendeu? Então ele pergunta, né, o que acontece, né, quando vocês se reúnem? Que fareis, pois, irmãos? Né? Tem. Aí veja só, é o andamento do culto da igreja. Tem salmo, quer dizer, tem a parte de louvor, tem a parte da palavra, né? Agora, isso que o Alexandre disse, você tem duas partes. Né? Você chegou em casa, não teve, né? Porque as pessoas às vezes trabalham, então não teve como ir ao culto, você tem a opção do YouTube, que é você dar continuidade, tá na comunhão. E, aliás, o YouTube para nós hoje tem sido também um fator de facilitação de evangelização. Foi o caso, por exemplo, de um obreiro que eu tenho na minha igreja, que ele enviou um link de um culto no YouTube e ele participou, um colega dele, e disse para ele, você pode assistir isso aqui ou escolher outra coisa para você assistir e você vai receber uma bênção e tal. O rapaz, quando recebeu aquilo, ele olhou aquela porção de vídeos e ele resolveu passar o dedo assim e correu e falou assim, o que eu puser o dedo em cima, esse eu vou assistir. Quando ele pôs o dedo em cima de um vídeo, era o pastor Diniz falando sobre a mente. Puxa. E ele, por acaso, estava vivendo um momento que estava muito confuso na mente dele. Ele, depois que ele assistiu, ele virou para o colega dele, que é o nosso irmão, e disse assim, rapaz, eu assisti aquilo ali, mas vou dizer uma coisa, eu tive a sensação de que, durante o momento que o pastor falava, parecia que Deus estava falando comigo. Como é que eu faço agora para ver isso de perto? Aí o irmão disse assim, agora eu quero te convidar para você vir pessoalmente à igreja. Muito bom. Eu acho que essa colocação é perfeita. Acho que isso aí... E um detalhe, hein? Em 45 dias esse moço foi batizado. Coisa maravilhosa. Aqui em Vitória, isso. Eu acho, o Gilson e Alexandre, eu acho que nós estamos vivendo um momento, eu acho assim, espetacular essa forma como o Espírito Santo faz com a gente, né? A gente às vezes atira no que não viu, né? Atira no que viu e acerta o que não viu. Eu me lembro, Alexandre, que quando o pastor Gedeuti tinha uma preocupação muito grande com a Amazônia, né? Como se chegava lá, o pastor tinha que viajar uma semana de barco para ir lá, passar uma semana lá e depois voltar uma semana. Então, há 20 dias, quer dizer, o pastor gastava um mês só nisso. Então, o satélite inicialmente foi mais pensando na Amazônia, naquelas igrejas de ribeirinha, aquela coisa toda. E a coisa foi tão assim, impactante para aqueles irmãos lá, e veio a pandemia, nós usamos aquele recurso para as nossas igrejas aqui e fora, e agora isso que você está dizendo, isso é muito interessante, porque você fazendo uma ligação perfeita, Gilson. Nós temos, por exemplo, Itabatinga. Itabatinga é 2 horas de voo de Manaus a Itabatinga. Lá na fronteira com o Peru e Colômbia, temos igreja lá que é sustentada só por YouTube e satélite. Você vê que coisa. O pastor vai lá uma vez por mês, quando pode ir, né? Mas a igreja é sustentada pelo sistema, né? As mensagens que eles ouvem, os visitantes que eles convidam, né? Então veja o que é o resultado disso, né? Que coisa... Isso. Nós estamos falando então, e é bom que os irmãos que estão assistindo vejam, nós estamos fazendo aqui uma
uma colocação, tipo, comparando os dois cultos e mostrar para os irmãos que não é que um seja melhor ou maior que o outro, mas eles podem conviver dentro de uma necessidade, como o pastor Alexandre falou. A experiência que o pastor Gilson falou, ele teve a experiência no YouTube, depois foi para o culto presencial, porque o culto presencial, ele é importante, ele é necessário, ele é muito importante, porque é o convívio, é a comunhão, é onde os dons estão acontecendo naquele momento, é importante. Mas o YouTube, o culto dessa forma também, ele tem uma participação, tem uma importância, principalmente na evangelização, como você colocou. Essa experiência, Gilson, muito boa. O detalhe também da informação através do sistema do YouTube é que algumas vezes até alguma coisa que é gravada antes e na hora que ela é apresentada, como que o Espírito Santo opera naquele momento futuro de uma coisa que foi gravada no passado. Eu tive uma experiência dessa gravando uma aula em inglês aqui para mandar para um seminário no Quênia. E quando a aula foi transmitida lá, teve um momento que eu falava sobre salvação, ato e processo, e falei sobre a salvação desde o ventre, como é que Deus escolhe você desde o ventre, do ventre de sua mãe. Naquela hora lá estava uma mulher assistindo, que lá eles falam inglês, mesmo no interior do Quênia, estava uma mulher assistindo, e essa mulher estava com uma criança, que o plano dela era liquidar a criança e ela própria suicidar, porque ela estava abandonada, o marido tinha abandonado. Isso aconteceu na igreja do pastor Peter Angeli, lá na parte oeste do Quênia. Aí quando ela ouviu aquela palavra, o Espírito Santo tocou nela, e veja que era um vídeo que estava sendo transmitido lá, já gravado anteriormente, mas naquela hora que ela ouviu, o Espírito Santo tocou no coração dela, e ela então se quebrantou, os irmãos foram ver o que acontecia, o que estava acontecendo, ela disse, não, é que eu planejava realmente fazer isso hoje, não, mas eu ouvi essa palavra, para mim isso tocou muito meu coração, orem por mim, oraram por ela. Só que no outro dia, no segundo dia de seminário, descobriram quem era o marido dela, foram lá, visitaram o marido dela, trouxeram para o seminário no segundo dia, e no segundo dia estavam todos os dois lá, e o pastor mandou para mim o relatório e mandou a foto de todos eles com a criança preservada. Glória a Deus. É uma operação, né? Amém, glória a Deus. Irmãos, isso é importante porque nós estamos também falando sobre evangelização. Então, quando você dá o link para um irmão, ou você dá um link para um visitante, ou para um amigo seu, um colega de faculdade ou de trabalho, ou um familiar que não conhece, quando você dá o link, olha a experiência que o pastor está contando. Ele entrou no link, assistiu, recebeu uma bênção e teve vontade de conhecer a igreja, indo ao culto. Então houve um entrosamento, né, de maneira... Foi um despertamento natural, né, de um desejo de estar junto com os irmãos. Isso tem sido uma uma bênção. operação do Espírito Santo. verdade. Alexandre também tem essas experiências. É verdade. Com esse trabalho, agora que você tem esse trabalho que você faz aí no No leste europeu. Mas eu gostaria de chamar a atenção de todos também para o fato de que a participação no culto do YouTube ou através da televisão não substitui a presença nos cultos presenciais daqueles que têm condições de se deslocarem até o culto presencial. E uma das razões pelas quais nós queremos estar no culto presencial é porque nós entendemos que nós fomos salvos para servir. Fomos salvos também para servir os nossos irmãos, servir a igreja. Fomos salvos para interceder pelos nossos irmãos que passam por dificuldades. Então, quando nós estamos presentes num culto presencial, né, nós conhecemos os nossos irmãos e tomamos conhecimento das suas necessidades. E podemos, então, estar orando por eles. E no culto seguinte, então, meu irmão, como está aquela sua dificuldade? O Senhor já lhe ajudou a superar? Ou como vai aquele seu problema de saúde? Você está melhor? Então, estamos servindo os nossos irmãos, estamos demonstrando nosso amor pelos nossos irmãos. Todos os que me ouvem sabem, não é, que nós
vamos à igreja não somente para sermos abençoados, mas também para sermos uma bênção, para servirmos e demonstrarmos o nosso amor pelos nossos irmãos. Alexandre, dentro disso aí, você lembra quando o senhor falou sobre o culto, quando o senhor deu aquela revelação que o culto era mais importante para nós do que para o senhor, porque nós vamos ao culto e nós é como se... Não, eu vou prestar um culto ao senhor e, na verdade, o senhor é que nos abençoa, não é? Agora, isso... Aliás, foi uma palavra do pastor Gedeuti que eu ouvi recentemente, quando ele fala que a nossa adoração ao Senhor, nosso culto ao Senhor, não visa a necessidade do Senhor, mas a nossa necessidade. Exato, é isso aí que eu queria falar. Isso que o Alexandre está falando aqui é muito importante pelo seguinte, a imposição de mãos, não é? Isso. Olha, a experiência, porque é bíblico, né, a imposição de mãos, né? Outra coisa, o culto presencial, há um momento quando você clama pelo sangue de Jesus na comunhão, e é bíblico isso, você está a igreja toda reunida e você se coloca ali e clama pelo sangue de Jesus. Há um segredo ali, há um mistério ali, não é? Então, quer dizer, há uma coisa, há um fenômeno, aqui o Gedeuti chama de mistério, porque a igreja, isso eu ouvi no começo, a mudança do culto quando clama. Então a igreja ali, presencialmente, né? Ela se coloca ali naquela comunhão, clama, quando ela clama, tem uma coisa diferente que acontece. É verdade, isso está profetizado, inclusive, no culto do Velho Testamento, aquele culto que está representado ali pela Páscoa. Os irmãos se lembram. Que culto é esse? Vossos filhos perguntarão. Esta é a Páscoa do Senhor. E eles podiam então contar, nós estávamos debaixo do sangue, estávamos com sangue passado nas nossas portas. E naquela comunhão, através do sangue, nós podemos participar do Cordeiro, né? Nos alimentar do Cordeiro, nos alimentar do pão vivo que desce do céu, nos alimentar do Senhor Jesus e nos alimentar em família, toda a família reunida. Até poderiam convidar os seus vizinhos, não é verdade? Então a família reunida nos fala do culto hoje, em que a família de Deus está reunida em torno do Cordeiro, em torno do Senhor Jesus, para ser alimentado com a carne de Jesus, como ele disse, quem não comer a minha carne, lembra-se? Então estamos nos alimentando do pão vivo que desce do céu. Amém? Amém, glória a Deus. E é uma oportunidade também no culto presencial de você ver a experiência das pessoas que são alcançadas ali por aquilo que ocorre no culto. Eu recentemente vi uma experiência de um grupo de irmãos assistindo a uma pessoa que estava visitando a igreja, uma mulher até, e até perguntaram a ela se ela tinha, o que ela achou do culto e tudo. Ela falou várias coisas sobre o culto, mas chega uma coisa que ela disse assim, mas houve algo neste culto que para mim marcou a minha vinda aqui. Aí perguntaram, mas o que foi? Ela disse assim, foi o momento que Deus falou comigo. Aí todo mundo perguntou, mas Deus falou com você? Foi um momento assim, quando Deus falou sobre uma situação de casamento, de uma mulher, assim, um problema que você está vivendo. Eu estou vivendo exatamente esse problema, então eu senti que Deus falou comigo. Naquele momento, os irmãos compartilharam daquela alegria que talvez se estivessem num culto não presencial, não tivesse compartilhado. O que acontece quando vocês se reúnem? Sim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 24 e 25. Se todos profetizarem... Aí quer dizer, houve a manifestação do Espírito Santo. Mas até aqui, mas se todos profetizarem, né, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que maravilha, né? Meus irmãos, nós estamos entendendo aqui, nessa reunião, para deixar claro para os nossos irmãos, que o culto é uma bênção para a igreja, para o crente, não é? Nos dois tipos, como o Senhor tem feito conosco. No YouTube, dentro daquela necessidade, daquilo que você precisou, não pôde, está tudo certo. É uma bênção, Deus vai te abençoar ali.
Mas o culto presencial também, você não pode deixar do culto presencial, porque o culto presencial é bíblico, é aquilo que o senhor quer fazer na comunhão ali, como o pastor Gilson e o pastor Alexandre colocaram aqui. Amém? Esse aspecto de todos se alegrarem, né, quando o visitante recebe uma bênção, quem está no culto presencial participou, né, dessa bênção, Amém. se alegrou, foi edificado, o que não aconteceria se ele estivesse em casa, simplesmente, né, assistindo o culto através do YouTube. Nós estamos encerrando essa primeira parte aqui. Pastor Gilson, Amém. seus comentários finais. Amém. O que nós deixaríamos aqui como uma palavra que poderíamos dirigir àqueles que estão participando conosco é o seguinte: nunca se esqueça de que a sua ida à casa do Senhor, ela vai trazer algo como o salmista publicou no Salmo 121, verso 1. Ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é um lugar de alegria e é um lugar onde nós podemos até entrar tristes, mas voltaremos alegres. Essa palavra eu gostaria de deixar como uma recomendação. Pastor Alexandre. Sim, simplesmente lembraria aquilo que já foi dito, que nós vamos à igreja para adorar ao Senhor, manifestar nosso amor, nossa gratidão ao Senhor pelas bênçãos que temos recebido e saímos abençoados pelo Senhor. Nós vamos servi-lo, glorificar o seu nome e ele nos abençoa. Amém. Nós estamos então encerrando aqui, mas irmãos, nós queríamos voltar na segunda parte, na semana que vem. Nós vamos abordar aqui um assunto que é muito importante para a igreja, que é o culto profético. Como é que é o culto profético? Como é que surgiu o culto profético no nosso meio? O que o Senhor nos falou a respeito do culto profético? O que Ele queria do culto profético? As perguntas que você vai fazer, que nós fazemos também. O culto profético é só para a evangelização? Ou o culto profético é para toda a igreja? Ou o senhor pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Semana que vem nós vamos conversar sobre esse assunto. A paz do Senhor. Onde está o Cordeiro, a pergunta de todas as nações, e todo o mundo inteiro? Onde está o Cordeiro que foi morto em meu lugar, para a vida eterna me dar? Eis aqui o Cordeiro de Deus, trouxe a mim vida, paz e luz, revelou-me o plano eterno. O Cordeiro se chama Jesus. Onde está O Cordeiro se chama Jesus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao nosso Deus e bendizemos ao Senhor porque podemos hoje aprender um pouco mais da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Isso é motivo de adoração ao nome do nosso Deus. Por isso, ao encerrar este culto, nós vamos agora te convidar para nós orarmos ao Senhor neste encerramento, glorificando ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, glorificamos a Ti, pela bênção da Tua palavra, do Teu ensino, daquilo que Tu, nesta noite, Senhor, enriqueceste o nosso coração através do alimento da Tua palavra. Por isso nós oramos e glorificamos a Ti e em nome de Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aguardamos assim a sua participação mais uma vez no Conversas Bíblicas na próxima semana, se Deus quiser. Até lá e a paz do Senhor Jesus.